Olá, bom dia. Vamos fixar o conteúdo do capítulo 1, o planeta Terra. Então, retomando todo o conteúdo estudado. Para fixar o conteúdo 1, que é a origem do universo. Então, podemos afirmar que a teoria Big Bang, ela não é a única, mas é uma das teorias mais aceitas pelo meio científico. Mas a gente viu também que existem outras teorias. Temos, por exemplo, o criacionismo, que é a teoria ou a crença religiosa na qual a humanidade ela foi criada por um ser superior. Então, essas talvez sejam as duas teorias mais aceitas, pelo menos para nós, enquanto ocidentais. Mas existem também outras teorias. Então, gostaria que você retomasse esse conteúdo, fizesse mais leituras sobre ele. Você pode ter o seu livro didático ou pode fazer outras leituras complementares. E sobre esse conteúdo, fazer a seguinte atividade. A primeira questão da atividade de fixação é sobre a origem do universo. Então, você vai analisar as três informações, verificar quais são as corretas, e aí, de acordo com a sua compreensão, você vai assinalar a alternativa correta. O segundo conteúdo que eu te convido para fixar, compreender melhor, é o sistema solar. Sistema solar que é composto por um conjunto de planetas, asteroides, meteoros, cometas, satélites. E o Sol é a estrela central desse sistema. Então, lhe convido a fazer mais leituras sobre o sistema solar, tendo seu livro didático ou outras leituras que você pode, através até da internet, buscar. E sobre esse conteúdo, responder a seguinte questão. A segunda questão do exercício é uma cruzadinha. Então, você vai responder essa cruzadinha tendo como base a sua compreensão sobre o sistema solar. O terceiro conteúdo a ser fixado, melhor compreendido, é a forma e os movimentos da Terra. A Terra não está parada, bem como todos os corpos do universo. Então, ela realiza muitos movimentos, mas os principais é o movimento de rotação e de translação. Então, sobre esse movimento de rotação e translação, você vai fazer mais leituras, tentar compreender melhor e responder a terceira questão desse exercício. A terceira questão do exercício de fixação, que é sobre os movimentos de rotação e translação. Então, a partir do momento que você associar a primeira coluna à segunda, você vai verificar qual é a sequência correta. O quarto exercício são os fusos horários. Os fusos horários, também chamadas de zonas horárias, sabemos que o planeta Terra, o globo terrestre, tem 24 fusos horários, e que cada fuso horário corresponde a uma hora, que cada fuso horário corresponde a 15 graus, o círculo do globo terrestre tem 360 graus, quando é dividido pelas 24 horas do movimento de rotação, dá exatamente 15 graus. Então, sobre fusos horários, vocês vão responder. A quarta questão da atividade de fixação traz exatamente a questão dos fusos horários. Então, diante do que você aprendeu, qual é a distância entre duas cidades que têm uma longitude de 105 graus? Uma entre a outra, a distância é 105 graus. Lembrando que cada fuso horário tem 15 graus. Então, qual é a distância entre essas duas cidades? Então, responda corretamente. O quinto conteúdo são as zonas climáticas. Lembrando que as zonas climáticas, elas são 5, o globo terrestre tem 5 zonas térmicas. Então, essas zonas, elas são de acordo com os raios solares.
né? Quando ele atinge a superfície da Terra, ele pode atingir diretamente, ele pode atingir com menos intensidade, né? Então, aonde aqui nós temos nos polos, Polo Norte e Polo Sul, são as regiões da Terra que recebem as menores porções de incidências solares. Então, são as regiões mais frias, porque o Sol atinge essas regiões de forma, né, não tão direta. Essas zonas que ficam aqui entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico são as chamadas zonas temperadas, temperada do Norte e temperada do Sul. São temperadas exatamente porque elas aqui, as estações do ano são muito bem definidas. 4 estações do ano, elas recebem os raios solares, mas não de uma forma tão direta, por isso elas são temperadas. E em alguma época do ano mais, em outra época menos, na questão do inverno e do verão. Mas as zonas que estão aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tendo uma divisão aqui do Equador, são as chamadas zonas tropicais. São as que recebem mais luz, né, do Sol. Então, essa região aqui é a região também mais quente do planeta, ou seja, a nossa região. Lembrando que o Brasil, ele pega aqui duas zonas climáticas. Então, sobre esse conteúdo, vocês vão responder a 5ª questão, né? E é exatamente sobre o território brasileiro. Eu acabei de dizer que ele está dentro de 2 zonas climáticas. Então, quais são essas zonas? Então, a Lua, assim como a Terra, não está parada. Mas a Lua, por exemplo, ela faz 3 principais movimentos. Um em torno do seu próprio eixo, outro em torno da Terra e outro em torno do Sol. Então, é sobre os movimentos da Lua que eu te convido a fazer mais leitura, a compreender melhor esse conteúdo e responder a 6ª questão. É exatamente sobre os movimentos da Lua. Então, bom desempenho, leia com atenção, responda, né, a atividade, primeiro copie no seu caderno, responda, fotografe e envie, ou no meu privado ou no grupo do Google Sala de Aula.